Então, vamos iniciar aqui o estudo. A matéria Direito Constitucional, né, sempre cobrada em todos os concursos públicos que eventualmente os nossos queridos alunos aqui participam, certo? Você tem que entender que dentro de uma ideia de preparação para concurso público, como o nosso professor Fábio aqui costuma dizer, vai mudar a vida, estuda que muda a vida. O direito constitucional é uma matéria imprescindível para todo e qualquer concurso que se tenta na área pública, certo? Todos os concursos vão cobrar e nós vamos abordar as principais questões aqui relacionadas aos editais e vamos iniciar hoje com os básicos. Vamos começar do zero mesmo a matéria relacionada ao direito constitucional. Vamos dar fundamento para os alunos conseguirem acertar as questões, gabaritar as questões de direito constitucional de qualquer tipo de prova, de qualquer banca, para que vocês tenham êxito aí nessa empreitada, nesse projeto de vida, tá certo? Inicialmente, vocês sempre têm que ter em mente que o estudo do direito constitucional parte da Constituição, certo? Posteriormente, depois, concomitantemente e posteriormente, no estudo do direito constitucional, você recorre a livros, apostilas que nós aqui do curso vamos disponibilizar, PDFs, e também as abordagens de matérias jurisprudenciais a respeito do direito constitucional, tá certo? Então, iniciaremos hoje com a matéria de constitucionalismo, que é, para mim, né, que sou professor de constitucional, sempre acho que é a primeira matéria que toda pessoa tem que estudar dentro de uma perspectiva de direito constitucional. Por quê, gente? É a partir dela que você consegue relacionar-se com as outras matérias, tá? É muito comum nos editais essa matéria vir especificada, desmembrada. E aí aqui dentro desse nosso módulo, né, dessa nossa aula, ela vai estar condensada pelas principais questões relacionadas a isso nos editais, tá certo? Então, olha lá, gente. O que nós temos que sempre entender? Essa palavrinha aqui, denominada Estado, tá? O Estado, gente, é o objeto de estudo do direito público, certo? É ele que regulamenta a vida em sociedade, certo? Através dos seus poderes. O Estado é extremamente importante. A figura do Estado foi uma criação europeia para organizar a vida em sociedade. Só que o Estado, ele precisa também estar dentro de uma perspectiva relacionada à ordem jurídica, certo? O Estado, ele é uma pessoa, tá? É uma pessoa jurídica, certo? É uma pessoa jurídica. E a partir do momento em que você concede personalidade jurídica ao Estado, você tem que entender que ele também está o quê? Sobre a égide do direito, certo? Nós, indivíduos, temos a nossa conduta pautada pelas legislações. E o Estado também. Nós, os indivíduos, a palavra que eu usei hoje, agora, neste momento, se relaciona à pessoa natural. Eu, meu amigo aqui que está aqui do meu lado, me auxiliando, você que está analisando a aula, verificando a aula. Nós somos indivíduos e a nossa conduta perante a sociedade é baseada onde? Na legislação. Eu faço aquilo que, eventualmente, a lei me permite, dentro de uma perspectiva de organização da sociedade. Eu não posso fazer tudo, eu tenho que verificar. Se uma conduta minha for proibida em lei, eu não posso fazer, certo? E essa é a figura do Estado. O Estado é um ser intocável, intangível, mas que você sente a presença dele através do quê? Das questões que envolvem a organização da sociedade. Você sempre tem que se lembrar, gente. O Estado, gente, ele está sobre a égide da Constituição. Quando a gente fala Constituição, essa palavra ela tem inúmeros significados, tá? E a Constituição que importa para o direito, né, para o direito constitucional é aquela que faz nascer um Estado, tá? É aquela que faz nascer um Estado. É por isso que essa palavra tem de constituir, tá? A palavra Constituição ela vem da ideia de constituir. Constituir o quê? Constituir um Estado, né? Um Estado novo, a partir do momento em que há um rompimento com uma ordem jurídica anterior, ou a partir do momento em que um Estado se resolve se criar e ter o reconhecimento internacional de outras nações, tá certo? É interessante sempre lembrar dos elementos formadores do Estado, para que você consiga entender o que a Constituição faz, tá bom? Então, olha lá, o Estado, gente, ele tem território, tá? O Estado ele tem território, o Estado ele tem povo, ele tem soberania, né? Soberania e finalidade.
finalidade. Alguns autores, aqui no povo, eles colocam a ideia relacionada à nação, tá? Ou também relacionada à ideia de população. Esses aqui, que estão em vermelho dentro do nosso organograma de aula, são os elementos formadores do Estado, ok? Então, se eventualmente alguém perguntar para vocês quais são os elementos formadores do Estado, você já sabe: território, povo, povo ou nação, soberania e finalidade. Tem que se lembrar, gente, o território é o elemento físico que forma o Estado, certo? Se nós olharmos nas cartografias, nos mapas, você vai ver ali o território brasileiro dentro de uma perspectiva territorial, físico, né, geográfico. E tem que se lembrar que não é só as terras, existem dentro das pactuações internacionais o avanço do território para algumas questões relacionadas a águas, certo? Depois vem as águas internacionais, mas antes disso tem as águas relacionadas a determinado país e ainda tem as questões relacionadas aos navios e aviões de bandeira nacional e as questões relacionadas às embaixadas, que também, para alguns autores, se enquadra dentro de uma perspectiva de território nacional. Beleza? Depois vem o povo, a nação, a população. Essas aí, gente, são os elementos físicos do Estado. Somos nós, o povo, que forma o Estado. E aqui é bastante interessante. São todos, tá? Todos que se encontram aqui nesse Estado fazem parte dele. Toda a população que se encontra no país faz parte dele. Tranquilo? Depois vem a ideia da soberania. Isso aqui é bastante importante. Quando a gente chegar lá nos princípios fundamentais, a gente vai analisar com mais calma a questão da soberania. Mas, inicialmente, para ter um contato inicial com a palavra, o que você precisa entender? A soberania é quando um Estado ele toma as decisões por si só, sem precisar de tutela de outro Estado, certo? Se lembra, o Brasil foi colonizado por Portugal, certo? Enquanto nós éramos colônias, nós não podíamos tomar posição ou tomar uma decisão frente a outras nações sem a tutela da coroa portuguesa, certo? Depois da independência, nos tornamos um Estado soberano. Por quê? Porque o Brasil, a partir dali, ele conseguiu o quê? Tomar posições sozinho frente às outras potências mundiais, às outras nações, sem precisar da tutela de um outro Estado. Isso que é a ideia de um Estado soberano, externamente, tá? Porque a soberania ela se desenvolve de duas maneiras: externo, que foi esse o conceito que eu falei para vocês, e a ideia relacionada ao interno. Tá? A soberania interna é quando o Estado é o único agente de poder para impor condutas e sanções através da legislação. E isso existe no Brasil. Dentro de uma ideia de organização e do ordenamento jurídico, a soberania estatal brasileira é imposta através de uma legislação em que os indivíduos que se encontram aqui estão obrigados a observar. Se não tiver legislação, eu posso fazer. Se tiver, eu tenho que observar. Se a legislação me obriga, me impede de fazer algo, eu não posso fazer. E se eu fizer, eu recebo uma sanção. É assim que, em termos gerais, né, para a gente iniciar a matéria relacionada ao direito constitucional, funciona a ideia relacionada ao Estado. Depois, a finalidade. Tá? Aqui, gente, a gente tem que tomar um certo cuidado. A finalidade do Estado é alcançar o bem comum. Tá? Alcançar o bem comum. Tradicionalmente, se trabalha os três aqui iniciais como a ideia de um elemento de constituição do Estado: o território, o povo, soberania. Beleza? O Dalmo de Abreu Dallari, que foi que desenvolveu o quarto elemento, que é a finalidade. Gente, o Estado ele tem que ter uma finalidade, certo? Seja para proteger a pessoa, seja para alcançar o bem comum, ou para dar uma vida digna às pessoas, como está na nossa Constituição. Mas você tem que entender, ninguém forma um Estado para nada. Ele tem o quê? Uma finalidade, tá? E aí essa é a ideia que é relacionada ao Estado. Tá, professor, mas o que isso tem a ver com o constitucionalismo? Olha lá, gente. Quando o Estado se formou, certo? Não havia uma certa ideia relacionada a imposições de limites ao Estado. O Estado conduzia a organização social, mas o Estado não encontrava limites dentro de uma atuação própria, certo? O Estado passou por vários momentos, certo? E esse momento inicial das formações dos Estados se demonstrou uma ideia relacionada a arbítrio.
ok? Todos aqueles que atuam dentro do poder, certo? Atuam como agentes estatais, estão possibilitados a sofrer desvios de conduta, tá? Não estou falando que são possibilitados a ser. E a partir desse momento que se constatou lá no século XV, XVI, XVII, né, nesses períodos de desenvolvimento dos estados, principalmente ali na Europa, se trabalhou uma ideia relacionada a imposições de limite ao Estado para evitar essas deturpações e para evitar principalmente também a ideia relacionada ao abuso do poder. Tá? E aí foi a ideia que surgiu daquilo que a gente chama de constitucionalismo. Tá? A matéria aqui, gente, que a gente estuda, e isso é muito importante, se denomina constitucionalismo. O que significa essa ideia de constitucionalismo? Tá? Significa um movimento histórico, tá? Histórico, jurídico e político. Toda vez que perguntarem para vocês o que foi o constitucionalismo, você tem que ter em mente o seguinte: o constitucionalismo é um movimento histórico, jurídico e político que teve um objetivo. E o objetivo foi o quê? Impor limites ao Estado. Tá? Impor limites ao Estado. Dentro dos estudos relacionados a direito constitucional, existem várias fases relacionadas ao movimento constitucionalista. Tá? Mas os principais que importam para as nossas provas é a partir desta situação aqui. Tá? 1215, lá na Inglaterra, a Magna Carta inglesa, né, impondo limites ao rei da Inglaterra, tá? Ao rei da Inglaterra. É muito comum esse momento histórico lá da Inglaterra ser retratado em filmes, inclusive, tá? É quando pela primeira vez os barões, né, que ali nos filmes e nos movimentos históricos são representando as pessoas que não faziam parte da nobreza, impõem limites ao Estado. Né? Impõe limite a quem? Ao monarca, ao rei. Por quê, gente? Porque o caso, né, inicial aqui, dentro de uma perspectiva de 1215, de imposição de limites ao monarca, decorreu principalmente de abusos. Abusos na cobrança de tributos, né? Na cobrança de tributos decorrentes da propriedade, que se tem que pagar por rei. Tá? E hoje isso é interessante porque, inclusive, existe até hoje na Constituição brasileira, tá? Os limites do poder de tributar. Tá? Lá no artigo 150 da Constituição, você ainda verifica, você verifica um direito fundamental relacionado ao quê? Ao Estado tributar o patrimônio da pessoa. E aí você entende o movimento histórico. Se hoje eu sei que eu tenho proteção constitucional para saber qual o imposto que eu vou pagar, certo? Existindo os princípios ali que limitam o poder de tributar do Estado, isso decorreu de um movimento histórico que deu início à ideia relacionada às constituições. As constituições, gente, são documentos jurídicos recentes, tá? Elas não nasceram junto com o Estado. Na realidade, o Estado também, dentro da evolução humana, é algo recente. Tá? E isso se desenvolve paulatinamente, sendo possível existir movimentos constitucionalistas mais avançados e movimentos mais constitucionalistas ainda em desenvolvimento. O Brasil tem uma história muito importante dentro do constitucionalismo ocidental, com as nossas 7 constituições, nós passamos por elas, vamos passar por elas nesses estudos, e vocês precisam entender as importâncias disso. Tá? Então, aqui está a ideia relacionada ao conceito. Né? Foi um movimento jurídico. Tá? O constitucionalismo foi um movimento jurídico que visou o quê? Visou o quê? Limitar, impor limitações aos estados. E essa é a principal exemplo, né? E a principal cobrança, eventualmente, em provas de concurso. O Estado, ele, mesmo que represente a coletividade, mesmo que ele represente várias pessoas, ele está impedido de fazer algumas coisas. E isso se relaciona com essas limitações, certo? E aí, existem várias questões relacionadas a limitações, tá? Olha lá. As primeiras ideias de limitações impostas aos estados se relacionam com as materiais. As limitações materiais são aquelas que se relacionam com os direitos fundamentais, certo? Os direitos fundamentais na Constituição brasileira é uma matéria de prova, gente, que você tem que estudar sempre, tá? Você sempre tem que estudar. Normalmente,
as pessoas entendem, tá? Normalmente as pessoas entendem, quem está começando no estudo do concurso, que os direitos fundamentais na Constituição começam no artigo 5º, tá? E se finaliza lá. E não é verdade. O artigo 5º, os direitos fundamentais na Constituição Federal, ele começa no artigo 5º e vai até o artigo 17 da Constituição. Certo? Então você tem que tomar bastante cuidado quando fala para vocês, estuda direitos fundamentais e só estuda o artigo 5º. Isso não é verdade, meu amigo. Você que estuda aqui conosco, no Sou Concurseiro e Vou Passar, vai ter uma preparação bem aprofundada para você não errar questões que envolvam os direitos fundamentais. E pode ter certeza, em todo concurso que tem prova de constitucional, que são quase todos, você vai ser questionado sobre direitos fundamentais e a gente vai te preparar para isso. Depois, gente, vem a ideia relacionada à organização, tá? É muito comum perguntarem quais são as limitações que se impõem ao Estado a partir do constitucionalismo, beleza? E você tem que saber que as principais delas são essas aqui, que eu botei para vocês, ó. Direitos fundamentais, que dentro de uma classificação aí doutrinária já cobrada em prova, são as limitações materiais, que decorrem a previsão de direitos fundamentais na Carta Constitucional, e essa orgânica aqui. O que significa a ideia de uma limitação orgânica? Separação de poderes, tá? Separação de poderes, ok? O artigo 2º da Constituição traz a ideia da separação dos poderes, o princípio da separação dos poderes, feito pelo Maquiavel, tá? Pelo Maquiavel. O Maquiavel, desenvolvendo a ideia e estrutura do Estado, ele entende que, para evitar as deturpações, para evitar as concentrações de poder, ele faz o quê? Se divide a função. Hoje, gente, a gente continua usando essa palavra, separação dos poderes, mas nada impede da gente utilizar uma expressão um pouco mais recente, relacionada à separação de função. Cada um dos poderes tem uma função específica, e isso significa o quê? Menor intensidade de concentração de poder em uma pessoa. Quando você pulveriza o poder em várias pessoas, podendo exercer e fazendo controle das outras, você evita que o Estado caia em deturpações, caia em abusos. E é por isso que é importante a gente estudar as limitações. O constitucionalismo limita o Estado dentro de uma perspectiva protetiva da pessoa humana com os direitos fundamentais e ainda mais quando ele sai repartindo as funções, quando ele sai criando órgãos de controle, CNJ, Conselho Nacional do Ministério Público, CNJ, Conselho Nacional de Justiça, ele está tentando o quê? Diminuir a possibilidade do Estado se deturpar e haver afronta aos direitos fundamentais. Então, essas são as limitações orgânicas. E dentro de um avanço na matéria relacionada ao constitucionalismo, surge aquilo que a gente lembra de processuais, né? As limitações processuais são aquelas que impõem um procedimento, tá? Um procedimento. Não vão confundir, tá? Vai chegar algum momento da vida de vocês que o concurso vai cobrar processo civil e o professor vai fazer a diferença entre processo e procedimento. Mas aqui, para o constitucional, a ideia é relacionada de procedimentos na Constituição. Principalmente para quê? Para mudar a Constituição. Imagina, gente, a Constituição é um documento importante? Coloca na cabeça. É o documento mais importante do Estado. Tem o Código Civil, o Código Penal, o Código de Processo Civil, o Código de Processo Penal, tem a CLT. São documentos extremamente importantes. Tá? A CLT é a consolidação da lei do trabalho. Para cada um dos ramos específicos de direitos, para cada uma dessas relações, cíveis, penais e criminais, Código de Defesa do Consumidor também tem seu código. Esses códigos são bastante importantes. Código é lei federal. E todas as leis estão sobre a égide de quem? Da Constituição. A Constituição, então, é o documento jurídico mais importante que existe dentro de uma perspectiva estatal, beleza? E aí você tem em mente, gente, eu comecei a aula falando para vocês hoje de que o Estado ele é criado através de uma Constituição. E aqueles que eventualmente querem deturpar o poder, eles tentam fazer o quê? Combater a Constituição. Combater a Constituição. Ou tentar, de alguma forma, modificar a Constituição para torná-la frágil e ela não cumprir a sua finalidade. E aí vem a ideia das limitações processuais. Não é simples mudar uma Constituição,
certo? Não é simples mudar uma Constituição, não é simples ter uma nova Constituição. E essas limitações procedimentais é que se trabalha essa ideia. Você não pode fazer a modificação da Constituição quando estamos em uma intervenção federal, por exemplo, que aconteceu recentemente aqui no Brasil. Se fez uma intervenção federal em um estado da federação, é possível isso? Com certeza, desde que se observe a Constituição. No momento em que se instaurou, se decretou a intervenção federal, foi possível modificar a Constituição? Não. Limitação procedimental. Por quê? Simplesmente é uma perspectiva relacionada ao quê? A proteger aquilo que nós já temos. A Constituição ela não é perfeita, ela é cheia de situações que merecem ser melhoradas, merecem ser eventualmente desenvolvidas e melhoradas para proteger a pessoa. Mas em situações de crise não se modifica a Constituição, principalmente nesse exemplo aí relacionado a questões que envolvem a intervenção federal. Outro exemplo bem famoso relacionado às limitações procedimentais é as questões que envolvem a modificação da própria Constituição. É possível mudar a Constituição? É, gente, tá? Dentro de uma perspectiva do direito constitucional, se tende à ideia de ter uma Constituição e aquela Constituição ser perene, tá? O que é ser perene? É ela não sofrer tantas modificações, não ter novas Constituições com tanta rapidez, como eu falei para vocês, nós tivemos já 7 Constituições, certo? E aí a ideia é essa, a Constituição ela pode sofrer modificações? Pode, gente. Essa é a ideia relacionada a propostas de emendas à Constituição. Estamos num período aqui, eventualmente, de modificação da Constituição no tocante a questões que envolvem a reforma da Previdência. Direito previdenciário se encontra na Constituição? Com certeza. Lá na ordem social, o denominado Seguridade Social. Quando perguntarem para vocês o que é Seguridade Social, se lembra, é o Sistema Único de Saúde, é assistência social e a Previdência Social. Existem benefícios previdenciários na Constituição? Com certeza. Por isso que nós temos que mudar a Constituição quando quer se fazer a tal da propagada reforma previdenciária. E aí você vê, não é da noite para o dia que se muda a Constituição para diminuir direitos previdenciários. O que aconteceu? Procedimento previsto na Constituição, artigo 60, que impõe uma votação na Câmara, 2 votações na Câmara dos Deputados por 3/5, depois 2 votações no Senado Federal por 3/5, para então a Constituição mudar. E para você conseguir 3/5 da Constituição, que é uma maioria qualificada, é difícil. Dentro de uma perspectiva de poder, de relação com o poder legislativo, é muito difícil, mas você entende a ideia relacionada aos limites processuais, então, que a gente tem abordando aqui. Então, para a gente finalizar esse nosso primeiro bloco, caminhando para aquelas nossas revisões, né, que é importante. Se lembra, toda vez que você estiver estudando dentro de uma ideia para concurso público, não se esquece da revisão, porque senão você esquece. E aí a minha intenção aqui, nesses nossos módulos online, é sempre explicar a matéria e chegar em determinado momento e fazer uma revisão. Qual é a ideia agora, gente? Revisar. Constituição é o documento jurídico mais importante do Estado. É ele que faz nascer o Estado. É ele que regulamenta o Estado, certo? É ele que regulamenta a forma como o Estado irá se desenvolver para atingir a sua finalidade, certo? A finalidade dentro do artigo 1º da Constituição é dar uma vida digna à pessoa humana. Então você sabe que nós temos uma Constituição relativamente nova, de 88, que instituiu um Estado democrático de direito, certo? Um Estado federal, em que organizou o poder executivo, legislativo, judiciário, e que esse poder, certo? O poder do Estado brasileiro se encontra limitado à teoria jurídica constitucional que limita o poder, se chama constitucionalismo. Começou, né, a fase mais importante dela em 1215, a Carta Magna, tá? Como a gente denomina, Carta Magna de 1215, impôs o primeiro limite ao monarca. Vocês comumente ouvem isso nas nossas apostilas, nos livros indicados, que era o João Sem Terra, que ele recebeu justamente essa classificação porque ele foi perdendo patrimônio por causa das limitações impostas através do constitucionalismo. Se desenvolve até hoje o constitucionalismo. O Brasil, desde a sua
independência, né, em 1822, a primeira Constituição do Brasil, 1824, a gente trabalha uma ideia relacionada a circunstâncias que envolvem o constitucionalismo com limitação do poder, beleza? E quais são as três principais limitações? Materiais, com a previsão dos direitos fundamentais, orgânicas, aquelas que se relacionam com a separação dos poderes e a criação dos poderes e o desenvolvimento deles. Se você quiser saber como o Poder Executivo, tá? Se você quiser saber como o Poder Executivo atua no Brasil, é só olhar a Constituição. Como você quer saber se uma lei, como uma lei é feita, é só olhar a Constituição, que tem ali o procedimento da lei, e aí a ideia relacionada à proteção da própria Constituição. Já vai chegar um momento em que nós, aqui nas nossas aulas, vamos estudar o Poder Judiciário. O Poder Judiciário tem como a sua função principal guardar a Constituição, o STF, né? O Supremo Tribunal Federal, órgão de cúpula do Poder Judiciário brasileiro, que tem a sua jurisdição nacional e sede em Brasília, como diz a Constituição. Ele atua como função de guardião da Constituição para proteger a Constituição de qualquer e eventual dano daqueles que exercem o poder. Tá beleza? Então, essa é a ideia que nós iniciamos nesse primeiro bloco. É um prazer, né, eventualmente estar falando com vocês ao vivo. É a primeira vez que eu estou numa situação como essa e a gente vai melhorando cada vez mais a partir do segundo bloco. Já voltamos. Um abraço. Então, voltamos aqui, meu amigo, minha amiga. Tivemos o primeiro bloco aí de 30 minutos, né? 30 minutos a respeito do direito constitucional. Eu expliquei para vocês a ideia relacionada ao constitucionalismo. Nesse bloco, a gente continua com o bloco relacionado ao direito constitucional, teoria geral, fundamentações básicas necessárias para a compreensão da matéria importantíssima denominada de direito constitucional. Beleza? No primeiro slide, que vocês vão ter acesso depois, nós tivemos a ideia relacionada às formas de limitações. Agora, gente, a gente vai estudar aquilo que se chama de pressupostos. Mas, uma palavra mais tranquila, características básicas, tá? Características básicas do constitucionalismo, tá? O que isso quer dizer, gente? Olha lá. O constitucionalismo, ele impõe a ideia relacionada à presença de uma Constituição como o topo do ordenamento jurídico, tá? Eu vou desenhar aqui para vocês, não se preocupem, durante os slides, durante as nossas aulas, essa pirâmide vai aparecer, eu vou falar sobre ela diversas vezes, e vocês precisam entender como é que funciona aquilo que a gente chama de ordenamento jurídico, tá? O ordenamento jurídico é, eventualmente, a forma como as normas jurídicas em determinado estado se apresentam, tá? E isso é importante para a gente entender isso aqui, ó, supremacia da Constituição. Supremacia da Constituição. Por quê, gente? O constitucionalismo, ele não pede, tá? O constitucionalismo, ele não pede só uma Constituição, tá? Existem inúmeros estados que têm Constituição. É muito difícil os estados não terem Constituição. Só que o problema é que não basta você pegar um conjunto de dispositivos normativos, colocar o nome dele de Constituição e dizer que aquilo é uma Constituição, tá? Porque isso não reflete o constitucionalismo, tá? A ideia inicial do constitucionalismo é que a Constituição faça nascer um novo estado e que o povo, os indivíduos e o próprio Estado observe essa Constituição, certo? E aí o que você tem que entender? As características, para que você possa dizer que existe um Estado nacional, que existe um Estado constitucional. A primeira e a principal característica, e isso envolve todo o estudo para concurso público, é o da supremacia da Constituição. Se lembra, gente? Eu falei para vocês, no bloco passado, que se você quisesse saber como uma legislação é feita nesse país, você tinha que ver a Constituição. E é verdade. Dentro dessa pirâmide, as leis se encontram aqui, tá? As leis, gente,
elas recebem a nomenclatura de atos normativos secundários, tá? Atos normativos primários. O professor está pensando um pouco mais rápido do que eventualmente está escrevendo. As leis, elas são denominadas, então, de atos normativos primários, certo? Porque são as leis, gente, que de forma abstrata e genérica regulamentam a nossa vida, certo? Vocês têm aulas aqui com professores maravilhosos de penal, né? Eu não preciso falar de penal aqui porque todos os professores são maravilhosos. Fernando, Ivo, Fábio, Medrado, todos trabalhando nas carreiras policiais aqui dos cursos e nas carreiras policiais do estado do Amazonas. E aí, se você cometer o crime de matar alguém, você sabe que eventualmente pode sofrer uma sanção. É o artigo 121 ali do Código Penal. Uma questão abstrata, matar alguém. Se você fizer a conduta típica, matar alguém, você recebe a sanção da legislação, certo? Isso se chama subsunção, aplicação da lei ao caso concreto. Leis, então, são atos normativos genéricos e abstratos. Abstratos porque ele bota uma conduta abstrata, que se ocorrer no mundo dos fatos, aplica a lei. Se chama subsunção. Genérica, porque essa legislação vai se aplicar para todo mundo, gente, tá? Essas são as duas iniciais características relacionadas às leis genéricas e abstratas. Os atos normativos secundários, que eu acabei colocando ali inicialmente, né, e já fiz a correção, são eventualmente a base aqui da pirâmide final do ordenamento jurídico, certo? Em que você eventualmente pode colocar aqui, o mais famoso deles para o direito constitucional, os decretos, tá? Os decretos. E olha como está feita essa pirâmide, gente. A pirâmide está feita baseando-se em quê? Na Constituição. Olha lá. A Constituição está no topo. O que está no topo influencia o que está abaixo. Ou seja, você tem influência da Constituição nas leis e as leis influenciam os decretos, tá? Para quem está iniciando o estudo, começou agora nessa vida de concurso, está se preparando para o início do ano, já começou a se preparar agora em novembro, muito bem, estamos aqui para preparar vocês para os concursos que virão no próximo ano. Entenda, decreto é algo que regulamenta a lei, tá? Lei, em algumas circunstâncias, regulamenta a Constituição, mas em todas as leis têm que observar a Constituição e os decretos têm que observar as leis. E é isso que a gente chama de supremacia da Constituição. Formal, tá? Formal. Por quê? Ela está lá em cima, está no topo do ordenamento jurídico. E se toda vez que fizer uma lei e não se observar a Constituição, vai existir mecanismos de controle e de proteção da Constituição. É o que a gente chama de controle de constitucionalidade, tá? Essa é uma matéria também que sempre tem isso nos concursos, seja eventualmente no edital ou cobrada correlatamente em cada um dos tópicos das questões que são colocadas para vocês. Se lembra, no bloco anterior, reafirmo, eu comentei com vocês a necessidade de se ter proteção à Constituição. Por isso que existe o limite procedimental. Os procedimentos previstos para modificar a Constituição é uma forma de proteger a Constituição. O controle de constitucionalidade é uma outra ideia, que está bem aqui, ó, aqui no finalzinho, tá? Essas notas de aulas que a gente está aplicando aqui no curso, é bacana, que o professor vai explicando e já tem aqui para você seguir eventualmente estudando. Olha lá, proteção jurisdicional. A proteção jurisdicional da Constituição é feita através do controle de constitucionalidade, tá? Controle de constitucionalidade. Tá, professor, mas o que é isso, controle de constitucionalidade? Gente, é uma forma que a Constituição desenvolve para proteger a si mesmo, tá? Proteger a si. O controle de constitucionalidade, ele aqui no Brasil, ele é feito pelo Poder Judiciário, tem a primazia, tá? Mas no momento adequado a gente estuda a forma como os outros controles, os outros poderes fazem o controle da Constituição, fazem a proteção da Constituição. Mas em primazia, né? O que é primazia, professor? É umas palavras que caem em provas de concurso e você tem que saber. Primazia é aquela que tem preferência, tá? Em primazia, em preferência, que vem primeiro,
quem tem a competência para proteger a Constituição de forma jurisdicional é o Poder Judiciário, através do controle de constitucionalidade. E o que é o controle de constitucionalidade? É o método de compatibilização das leis com a Constituição. Toda lei tem que observar a Constituição. Isso é controle de constitucionalidade. Se não observar, a lei é considerada inconstitucional. Essa pirâmide e o controle de constitucionalidade vão ser objeto de estudos mais à frente. Ela está aqui, está nua e crua, tá? Depois nós vamos colocar as versões mais modernas desta pirâmide. Mas por hora, para vocês conseguirem compreender o que é a ideia relacionada à supremacia da Constituição, essa imagem é importante. Então você tem que saber. E é por isso que a gente reafirma desde o início da aula, desde a nossa apresentação, a Constituição é importante porque ela reflete em todos os ordenamentos, em todas as leis. Só para você ter um exemplo, certo? No direito civil, é importante a aplicação da Constituição, tá? No direito civil é importante a aplicação da Constituição. Professor, dá um exemplo. Gente. É muito comum as pessoas saberem assim, eu sofri um dano moral. Tem dano moral na Constituição? Tem. Artigo 5º da Constituição, inciso 5, inciso 10. Está lá, previsão de reparação civil para o dano moral, tá? Ou seja, uma situação que se relaciona com alguém falando mal de você em outro estado, nas redes sociais, isso está protegido na Constituição. Professor, dá um outro exemplo. Aí já envolvendo o controle de constitucionalidade. O artigo civil, o Código Civil, artigo 20 e 21 do Código Civil, sofreu uma interpretação constitucional dada pelo Supremo, no exercício do controle de constitucionalidade, quando se falou sobre as questões que envolvem o quê? As biografias não autorizadas. Tá? Chegou uma ação no Supremo específica para saber o seguinte, se uma pessoa famosa tivesse um livro feito por um jornalista para relatar a vida deste famoso, era necessária a autorização, sim ou não? Era só para dizer isso. Se o direito constitucional brasileiro autoriza que uma pessoa que está sendo biografada tenha que pedir a autorização dela, certo? O Código Civil de 2002, depois da Constituição, diz que tem que pedir. Em 2015, a ministra Carmen Lúcia, do STF, disse que não precisa. Então, você vê, proteção da Constituição. Por quê, professor? Por que não precisa ter, então, essa autorização, já que a lei diz? Gente, a Constituição, assim como prevê dano moral, que reflete lá no direito civil, também prevê a ideia relacionada à liberdade de expressão. A liberdade de expressão. E a partir do momento em que se dá primazia, proteção de direito fundamental à liberdade de expressão, você não pode ter uma norma legal, artigo 20 do Código Civil, restringindo a liberdade de expressão. Mas tá, professor, mas a liberdade de expressão de quem é? Do jornalista. O jornalista, dentro de uma ideia relacionada à liberdade de imprensa, que é uma questão constitucional também, pode escrever sobre a vida de qualquer pessoa, certo? Sem autorização, como o Supremo já disse, beleza? A gente vai voltar nisso ainda no estudo de direitos fundamentais, mas só para você verificar o que é a proteção da Constituição. Vamos voltar para o nosso slide aqui. Força normativa, tá? Como eu comentei, a gente tem visto, gente, grandes movimentos relacionados à constitucionalismo, a Constituição e a ideia da regulamentação do Estado através de um texto constitucional. A gente já comentou isso aqui para vocês e eu já disse e reafirmo. Não existe constitucionalismo somente com um apanhado de legislações, artigos ali sem aplicação. Tá? Você não pode só ter um texto denominado Constituição e esse texto não influenciar na sua vida, tá? Não influenciar na sociedade. As constituições, por muitos anos, logo no seu nascedouro, elas foram consideradas como questões que envolvem a criação do Estado e um mero documento político. Tá? Um mero documento político. E pior, um documento político de intenções, em que se colocava algumas intenções ali e que se eventualmente não fossem cumpridas pelo Estado, tudo bem, já que a Constituição eventualmente tinha esse caráter político. A Constituição tem caráter político? Continua tendo.
tá? Continua tendo, porque a Constituição ela estabelece premissas básicas relacionadas a cada um dos ordenamentos, a cada uma da atuação do Estado. Por exemplo, aqui no Brasil, artigo 7º da Constituição prevê direitos dos trabalhadores. Os direitos dos trabalhadores são marcas expressivas de um tipo de Estado, o Estado social, que é aquele Estado que intervém nas relações privadas. Então, nós temos, sim, de fato, artigos que determinam determinadas políticas públicas, por exemplo, de saúde, educação. O Estado tem a obrigação de nos dar saúde e educação. A gente sabe que ele não dá muito bem, mas ele tem a obrigação de dar. E a gente está isso contido aonde? Na Constituição. Você sabe que o Sistema Único de Saúde tem previsão constitucional, sistema básico, educação básica, médio, fundamental, médio, superior, também está na Constituição, como um direito social, direito fundamental de segunda geração. Beleza? Só que, gente, a ideia é que a Constituição não seja só essa mera proposição política. Não dá para ser só isso. Tem que ter o quê? Aqui, ó, força normativa. E o que significa essa ideia de ser força normativa? A Constituição é norma jurídica, tá? A Constituição é norma jurídica. E aí vem a ideia de conceitos iniciais básicos para a gente entender a pirâmide, entender o ordenamento e entender tudo que se relaciona a essa grande ciência que é o direito, né? A norma jurídica, gente, é a forma como o Estado pauta a nossa conduta em sociedade, tá? A norma jurídica é um instrumento, tá? É um instrumento em que o Estado se vale para regulamentar a vida em sociedade. A vida em sociedade ela pode ser regulamentada através de abstenções, como foi o exemplo de matar alguém que eu dei para vocês. O Estado não deseja que nós cidadãos, né, os indivíduos, se matem. Então ele prevê uma pena para aqueles que cometem o crime de homicídio, beleza? Mas você também tem que entender o contrário. A norma jurídica também te motiva a fazer alguma coisa, tá? Te motiva a fazer alguma coisa. Por exemplo, é comum termos carros, beleza? Comum termos carros. Temos que pagar alguma coisa para o Estado para quem tem carro? Sim, IPVA. O IPVA está dentro da ideia relacionada a tributo, né? É um dos tributos ali dentro das espécies tributárias previstas na Constituição. É o imposto de propriedade de veículo automotor, por isso que é o nome IPVA. Os estados dão desconto para quem paga em cota única. Isso é algo relacionado a promoções através de lei, promoções através de normas jurídicas expedidas pelo Estado. Tá? Às vezes, tem situações em que o Estado quer que nós façamos algo, e isso ele faz através de uma norma jurídica. Se lembra, gente? A principal norma jurídica está bem aqui, ó, são as leis. Tá? São as leis. A principal norma jurídica são as leis, tá? E dentro desse conceito de lei aqui, você tem que entender que a Constituição também pauta a nossa vida, tá? A Constituição pauta a nossa vida também, através dessa ideia que se defende de força normativa da Constituição. A força normativa da Constituição é a ideia da Constituição pautar a conduta dos indivíduos dentro de um Estado. Tá? É isso que vocês têm que entender sobre a perspectiva relacionada à força normativa. Tá? Professor, dá um exemplo. Gente, o artigo 226, parágrafo 3º da Constituição, ele fala que o casamento é entre homem e mulher. Dentro de uma perspectiva da proteção constitucional, da proteção constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal, algo em meados de 2011, 2012, ela equiparou a união estável entre homens e mulheres, também previsto nesse mesmo dispositivo, aos homoafetivos. E hoje a gente prevê a ideia relacionada a isso. No Brasil, se aceita a união estável entre pessoas do mesmo gênero? Com certeza. Por quê? O Supremo, interpretando a Constituição, determinou que isso é possível no ordenamento, através da ideia relacionada à força normativa da Constituição. A Constituição normatizando a conduta das pessoas. É isso que você tem que entender. E depois, como um último pressuposto ou característica básica relacionada
à Constituição, né, ao constitucionalismo, que já falei para vocês e reforço, não basta ter uma Constituição, é necessário ter alguns pressupostos, e esses são os principais, tá? Vocês sempre têm que observar isso. Vem a ideia relacionada à rigidez constitucional, tá? O que vem a ser a ideia relacionada à rigidez, tá? Rigidez constitucional. Um processo diferenciado para modificar a Constituição do que das leis. Por exemplo, meu amigo Wallace está aqui comigo vendo a aula, aprendendo, espero eu, né? E ele pode começar um movimento para propor um projeto de lei de iniciativa popular. Se o Wallace quiser mudar alguma lei dentro do país, ele pode, não sozinho, ok, gente? Porque a Constituição não permite uma pessoa só mudar mudar a lei. Uma pessoa só mudar a lei, ou propor algo. Você tem que ir conjuntamente com vários cidadãos, observando um procedimento previsto na Constituição, apresentar um projeto de iniciativa de lei. Beleza? Só que tem um problema. Wallace, nem eu, nem vocês que estão aí nos assistindo ao vivo, conseguem mudar a Constituição. Por exemplo, porque o artigo 60 da Constituição não dá a capacidade ao cidadão de apresentar um projeto de lei ou um projeto de emenda à Constituição. E isso reflete, exemplifica a rigidez constitucional. A rigidez constitucional é uma situação em que, para mudar a Constituição, eu tenho um procedimento legislativo difícil, mais dificultoso do que para fazer uma lei, tá? Uma lei, gente, de iniciativa popular, basta algumas assinaturas e observância de alguns requisitos da Constituição. Um deputado federal, um senador da República, eles podem fazer lei? Pode, porque eles estão ali representando as pessoas num sistema de democracia indireta. Eles apresentam projetos de lei nas suas casas, no Senado Federal e na Câmara dos Deputados. E a partir dali tem um procedimento legislativo, um procedimento para fazer uma lei ordinária, uma lei complementar, que só se modificam em razão do quórum, né? Que é aí a lei de maioria absoluta, né? A lei complementar precisa de uma lei um quórum de maioria absoluta. E a lei ordinária precisa de um quórum de maioria simples, tá? E aí você vê, e para mudar a Constituição, qual é o quórum? 3/5, que a gente chama de maioria qualificada. E aí você vê a rigidez constitucional. Falamos ali nos limites processuais, nas limitações procedimentais, de que em situações como intervenção federal, agora colocando estado de defesa, estado de sítio, que eu não tinha comentado, mas falo agora, nós vamos estudar isso lá no Poder Executivo, você também não pode mudar a Constituição. Pronto, isso é algo rígido. E isso, gente, não é para impedir que a Constituição mude, porque ela vai mudar eventualmente, isso não se discute. Mas isso significa que é a ideia relacionada a proteger a Constituição em determinado momento. Não se muda Constituições em momentos de crise, se muda a Constituição em momentos de estabilidade, com um procedimento específico mais dificultoso do que para fazer uma lei ordinária ou uma lei complementar. Beleza? E aí, nessas questões de modificação de Constituição, a gente comentou um exemplo e que a gente tem que falar sobre isso aqui. Tá? Isso aqui já fica com um aprofundamento inicial da matéria de constitucional, que é a ideia relacionada à mutação constitucional. Tá? Mutação constitucional. A definição de mutação constitucional se relaciona com a modificação informal da Constituição. Tá? Se perguntarem para vocês o que significa mutação constitucional, é uma forma informal de modificar a Constituição. Beleza? E o que significa isso, professor? Eu falei para vocês aqui. A rigidez constitucional é quando se impõe um procedimento diferenciado para modificar a Constituição. E o pressuposto básico é, para modificar a Constituição, você precisa do Poder Legislativo, vote um projeto de emenda à Constituição, observando os requisitos constitucionais para mudar a Constituição. Só que você tem que entender o seguinte, a Constituição não muda só pelo projeto de emenda constitucional, tá? Ela muda também pela mutação constitucional. Só que a mutação constitucional é um desenvolvimento do STF, tá? Desenvolvimento do STF. É um desenvolvimento que se baseia em interpretação constitucional pelo Supremo Tribunal Federal para proteger a Constituição, ou, como dizem alguns, para atualizar. Professor, dá um exemplo de mutação constitucional.
Eu já falei dele, por isso que eu lembrei e por isso que eu estou aprofundando a matéria. A ideia relacionada à união estável de pessoas do mesmo gênero, ela se baseou na mutação constitucional. A gramática, a literalidade da Constituição diz que a união estável é entre homem e mulher, certo? Só que a Constituição foi feita na década de 80. Nós já tem 31 anos da promulgação da Constituição. E em 31 anos a sociedade evoluiu. E a Constituição também tem que evoluir, certo? Se ela não evolui mediante modificações formais através do processo de emenda à Constituição, da proposta de emenda à Constituição, segundo o Aires Brito, que foi o órgão julgador, né, o ministro do STF, que julgou esse caso da união estável, das pessoas do mesmo gênero, se modifica a Constituição de maneira informal, através da mutação inconstitucional. Mutação constitucional. Essa é a ideia. Beleza? E isso já nos puxa para o nosso último tópico desse bloco, que se relaciona com a ideia relacionada ao neoconstitucionalismo. Tá? Você veja, eu sempre coloco aqui para você já ir entendendo também os esquemas de aula do professor. A matéria principal que a gente está estudando sempre está aqui, ó, no primeiro bloco de anotações. Depois eu vou especificando as matérias e eu vou explicando cada uma delas. Esse aqui é o intermediário e esse aqui são as especificidades, né? Essas colunas mais próximas aí do seu computador, da tela do seu celular, do seu tablet, eu não sei onde você está vendo, a coluna mais próxima do fim do seu dispositivo é as especificidades, que é onde eu me atenho mais nas nossas aplicações, tá? Mas esses slides vão ser dados para vocês entenderem. O neoconstitucionalismo, que está aqui, ó, tá? Já seria uma evolução, tá? Seria uma evolução do constitucionalismo. Seria uma evolução do constitucionalismo. Você lembra? No bloco anterior, eu comentei com vocês sobre a perspectiva relacionada que o constitucionalismo quis limitar o poder, tá? Limitar o poder. Hoje, gente, só se aplica uma ideia relacionada ao neoconstitucionalismo. Para alguns autores isso não existe, para outros ainda se encontra em desenvolvimento. Não importa essa distinção doutrinária. O que você tem que entender é o seguinte: o neoconstitucionalista, ele defende a ideia relacionada a princípios, certo? Defende a ideia relacionada a princípios. E o que significa princípios? Princípios regulamentando a nossa vida, tá? Você lembra na ideia inicial aqui da aula que eu falei que a lei é aquilo que é mais importante, a lei é o ato normativo primário, ele que regulamenta a nossa vida e é a principal norma jurídica, é a lei? É verdade. Quando a gente está num caminho de aprovação por concurso público, a gente se atém à legislação, né? Você lembra? Lê a lei seca, estuda a lei seca. É necessário ler a lei seca? É porque tem bancas de concurso público que cobrem a literalidade da lei. Mas, gente, a gente prepara vocês aqui no Sou Concurseiro para todos os concursos, né? Todos os concursos. E alguns concursos, eles cobram para vocês princípios, tá? O que são princípios? Princípios são normas jurídicas abstratas, tá? Valorativas, que se relacionam-se com a ideia de que, numa eventualidade de não existir lei sobre determinada situação, vem um princípio e permite que o quê? Permite a ideia relacionada à regulamentação, permite a ideia relacionada à regulamentação desta relação jurídica. A mutação constitucional, que mudou o artigo 226, parágrafo 3º da Constituição, para permitir a união estável de pessoas que têm o mesmo gênero, certo? Ela também parte pela uma ideia relacionada a princípios. Ela diz o seguinte, olha, as vinculações humanas, as relações jurídicas humanas, certo? Elas se baseiam no afeto, tá? No afeto. E desenvolveu a ideia relacionada ao princípio da afetividade. Hoje, numa ideia de neoconstitucionalismo, tá? Que a gente sabe que tem algumas pessoas que não concordam e tem outras que se aplicam, que se dá vazão à ideia de princípios, a principiologia regulamentando a nossa vida. Não só lei, mas lei e princípio. E quando não tem lei, você regulamenta com princípios, certo? O princípio do afeto é um principal princípio utilizado lá nas relações de família, da onde sai a união estável com o mesmo gênero, ou eventualmente aquelas situações em que o pai, que depois de algum tempo reconhece que o filho não é seu,
mediante um exame de DNA, continua sendo pai porque deu afeto àquela pessoa. Isso é demonstração, aplicação de neoconstitucionalismo baseando-se em princípios. Princípio da afetividade, que é um princípio que somente é um que eu estou usando como exemplo para vocês, dos diversos que se existem para regulamentar a nossa vida. Tá certo? Beleza? Fechamos esse nosso segundo bloco e vamos caminhando para o próximo. Um abraço! Beleza, gente. Então, vamos dar início aqui ao nosso terceiro bloco de constitucional. Agradeço aí a presença das pessoas que estão seguindo a nossa aula pelo YouTube, né? Que meu amigo falou que não era Instagram, nem Facebook, é YouTube. Mas tudo faz, é tudo da mesma empresa, tá tudo certo, tá? Não importa o local, onde estejam, a hora. Continue estudando. Como o Fábio diz, estudar muda a vida, e é verdade, eu sou um dos exemplos disso, tá bom? Agora, gente, eu expliquei nos dois iniciais blocos a ideia relacionada ao constitucionalismo, que fundamenta o constitucionalismo, o que marca, né, a ideia do constitucionalismo, tá? Isso serve, gente, para você entender o seguinte, não basta que um Estado diga que tem uma Constituição, ele tem que aplicar a Constituição, tá? A gente pode entender, dar só uns exemplos, certo? De Estados autoritários que têm uma Constituição, mas que não refletem o constitucionalismo, beleza? Do tipo, sei lá, que é nosso amigo próximo Venezuela. Tem Constituição lá? Tem. É recente, inclusive, né? Dentro de uma história constitucional, particularmente eu acho que é de 2009, a Constituição da Venezuela. Mas não dá para dizer com toda certeza que eles têm um constitucionalismo lá, porque eles não têm aqueles principais características relacionadas ao constitucionalismo. Então, bota uma coisa na cabeça. Não é só porque um Estado tem Constituição que ele é um Estado constitucional, ok? Nós, Brasil, temos Constituição e somos Estado constitucional, porque as instituições previstas na Constituição funcionam, a organização da Constituição ela é observada, a organização do poder, os poderes são livres para atuar e se proteger e fazer o controle dos demais poderes, beleza? A gente vai ver isso com calma nas outras aulas, nos outros cursos que eventualmente forem oferecidos aqui. E isso parte da ideia relacionada ao que temos aqui na lousa agora, tá? Temos a ideia aqui relacionada ao que temos na lousa aqui, da ideia de funções, certo? De funções. É muito comum, gente, no Brasil, você ouvir a ideia de que o Brasil é um país de dimensões continentais, certo? É muito comum isso aí. E é verdade, o Brasil é um país muito grande, tem um território físico muito grande. Eu já comentei com vocês quando eu apresentei os elementos do Estado, que não é só o território físico que marca a ideia do Estado, tá? Você se lembra dos mares, né? Da partezinha eventualmente ali, zona econômica exclusiva, por exemplo, faz parte do território brasileiro. As embaixadas, os navios com bandeira brasileira, os aviões também, beleza? Só que fica a pergunta, como é que une um povo tão grande quanto esse, como é o Brasil, num território tão vasto quanto esse, como é o Brasil, certo? Essa pergunta demonstra uma ideia daqui, tá? Demonstra a ideia daqui. Olha lá, consenso, tá? Consenso. Eu posso dizer que eu sou brasileiro tanto quanto você que eventualmente está vendo esse vídeo. Eu posso dizer que eu sou brasileiro e você dizer que é brasileiro tanto quanto uma pessoa que se encontra lá no Rio Grande do Sul, no Nordeste, nos Estados Nordestes ou em São Paulo. Todos nós somos brasileiros. Nós temos, muitas vezes, sotaques diferentes, hábitos diferentes, culturas diferentes. E isso nos afasta? Não, porque a Constituição nos une. Tá? Quando te perguntarem para você qual é a função uma das funções da Constituição, uma das funções da Constituição é de consenso, tá? O consenso que faz unir o Estado, beleza? Porque nós vivemos num país muito grande, com várias culturas dentro de um mesmo território, certo? E culturas muitas vezes que não tem nada a ver com a outra, certo? E que pode vir a ter confronto em algumas situações, mas isso não impede de dizermos que todos somos brasileiros, porque todos nascemos na República Federativa do Brasil, e isso significa a ideia de um consenso de sermos brasileiros, tá? Então a Constituição ela traz a ideia de consenso para as regulamentações organizacionais da sociedade, certo? O que está na Constituição representa o consenso dos indivíduos denominados brasileiros sob determinada situação, certo? Então,
pela previsão do artigo 7º da Constituição, eu prevejo que nós, brasileiros, entendemos que os trabalhadores têm que ter direito. Meu amigo Wallace, que está aqui na frente, ele não pode trabalhar mais de 8 horas por dia, certo? Porque isso está previsto lá na Constituição, que impõe limitações à jornada de trabalho, por exemplo, certo? Assim como na Constituição existe a ideia relacionada ao direito de propriedade, certo? Você também tem que entender que lá no artigo 170 da Constituição, ela prevê uma ideia relacionada à limitação do direito do proprietário. Ah, professor, como assim? Eu não posso fazer o que eu quiser na minha casa? É tipo isso, tá? Você é proprietário de um imóvel, pelo direito civil, você é proprietário quando tem registro. Só que você sabe que você não pode fazer tudo o que você desejar com aquela casa, com aquele imóvel. Por quê? Porque a Constituição te limita. E isso é um consenso. Porque a gente acha, né? Perdão, a gente acha não. Todos nós brasileiros temos um consenso de que um grande proprietário de terra ele não pode sair tirando toda a vegetação para fazer pasto, porque o Brasil também, na Constituição, prevê a proteção ao meio ambiente, artigo 225. E aí você vê a Constituição limitando o direito de proprietário, que é essa a ideia da Constituição, ser um consenso. Beleza? A outra ideia é legitimidade, tá? E o que significa isso? Legitimar condutas estatais. Condutas estatais, certo? Olha lá, o exemplo. Gente, modificar a Constituição é possível? É. Onde se encontra aonde que se encontra a ideia relacionada a modificar a Constituição? No artigo 60, inicia no artigo 60 ali a ideia relacionada à forma de como você modificar a Constituição. Se a forma do artigo 60 for observada, a alteração da Constituição é legítima. É isso que é a ideia. Legitimar as condutas. Se não observar a forma, qual é a forma? A ideia é aquela que eu falei para vocês. 2 votações em 2 turnos, nas 2 casas do Congresso Nacional, Senado Federal e Câmara dos Deputados, em cada uma dessas votações, tendo 3/5 de votação dos membros do Congresso Nacional, maioria qualificada. Se uma votação não tiver 3/5, a modificação da Constituição é ilegítima. Por quê? Porque não observou. Isso lá no estudo do controle de constitucionalidade se relaciona com inconstitucionalidade formal. Tá? Se você faz uma modificação da Constituição sem observar a forma adequada, ela é ilegítima, ela é inconstitucionalidade formal. Se você faz lei ordinária, certo? Que se inicie no Senado Federal, sabendo que a regra no Brasil é que os processos legislativos se iniciem na Câmara dos Deputados, certo? Essa lei, ela é o quê? Ilegítima, porque ela não observou o processo legislativo previsto na Constituição. E ela é o quê? Inconstitucional formalmente. Ela é o que a gente chama de inconstitucionalidade formal. Constitucionalidade formal são as leis que não observam o procedimento legislativo. E isso é a ideia relacionada à legitimidade. A forma como a Constituição legitima alguma conduta pública. Beleza? O processo do impeachment. Para afastar o presidente da República, se for observado os trâmites da Constituição, é um afastamento legítimo. Essa é a ideia que eu quero que vocês entendam. Aí, outra ideia é relacionada à garantia, tá? Garantia. A Constituição, gente, como eu comentei com vocês no bloco passado, ela se relaciona com uma ideia de força normativa. A Constituição tem força normativa. O que significa isso? Significa que a Constituição regulamenta a nossa vida. Se o Estado diz que eu tenho que dar saúde, o Estado é obrigado a dar um serviço público de saúde. O professor não é de qualidade, aí é uma outra história. Mas tem que ter o serviço. Se eu não conseguir acesso ao serviço, recorre ao judiciário e pede uma proteção jurisdicional de direito fundamental, tutela à saúde, como é chamado, conhecido, que o Estado vai ser obrigado pelo juiz, pelo Poder Judiciário, a te dar o tratamento de saúde, o remédio caro, o tratamento de saúde, eventualmente, que não tem disponível no município, e você pede do Estado, e o Estado tem que te dar na capital, por exemplo, ou como já aconteceu em algumas decisões judiciais, o Estado brasileiro sendo condenado a pagar o tratamento de saúde a pessoas no exterior, que já aconteceu. Beleza? É uma garantia, tá? Garantia se relaciona principalmente às ideias de direitos fundamentais. De direitos fundamentais. Legal? E aí, vem as outras ideias. As duas outras ideias são muito próximas. Garantir a ordem,
tá? Garantir a ordem. A Constituição tem mecanismos de controle para manter a ordem. Se lembra, na nossa Constituição, no símbolo, né, na bandeira nacional, tem ordem e progresso. Então, a Constituição tem que ter mecanismos para manter a ordem, certo? Alguns deles já comentados. Intervenção federal, estado de defesa, estado de sítio, tá? Que foi alguns que eu já comentei, e no momento adequado dos nossos cursos, nas nossas aulas, dos nossos módulos aqui no Concurseiro e nas nossas aulas, transmissões ao vivo, se vocês nos derem essa preferência, vocês irão entender o que significa cada uma dessas palavrinhas em que se tenta manter a ordem nesse país, beleza? E aí vem a ideia, a final aqui das funções da Constituição. Organização do quê? Dos poderes, certo? Organização dos poderes. E desde já, gente, tá? Se lembra, eu já comentei, o artigo 2º da Constituição trabalha a ideia relacionada à separação dos poderes. Os poderes no Brasil, certo? São harmônicos e independentes entre si, e são esses três, tá? Executivo, legislativo e judiciário. E quando a gente diz que a função da Constituição é organizar o poder, a gente está falando de separação. Porque cada um desses poderes, o judiciário, o legislativo e o executivo, tem o seu poder, tem a sua função específica, tá? Então vamos lá. Qual é a função específica do judiciário? A ideia da jurisdição, tá? A ideia relacionada à jurisdição. Do legislativo, controle, que muita gente esquece, controle e fazer o quê? Normatização, tá? Normatização. Quem faz as leis são quem? O Poder Legislativo. Que aqui no Brasil, né, ele é exercido pelo Congresso Nacional. Congresso Nacional. Beleza? Pelo Congresso Nacional. E depois vem o Executivo administrar e o que mais? Implementar políticas públicas. Pronto. Vocês sabem aquilo que a gente chama de funções típicas. Então, o que é isso? O que é a ideia da função organizacional da Constituição? A Constituição organiza o poder. E a gente já sabe por que ela tem que organizar o poder. Ela organiza o poder para evitar deturpações, concentrações, porque isso facilita a ideia de estados autocráticos, estados que afrontam a democracia. O Brasil é um estado democrático de direito. E como está previsto no artigo 1º da Constituição, Estado Democrático de Direito. E isso significa que, dentro de umas premissas constitucionais ocidentais básicas desse país, você tem que aplicar a separação dos poderes, que é a aplicação de funções, a separação de funções, e separar esse poder em funções, tá? É muito comum você ouvir nas apostilas, nos livros, dizer que o poder é uno. É verdade, o poder é uno, o poder é do Estado. O Estado é a única pessoa intangível que detentora do poder, que tem o poder de coerção, de aplicar pena, de pegar nosso patrimônio para pagar condenações judiciais. Só o Estado pode fazer isso, nenhum particular pode te aplicar pena ou pegar seu patrimônio à força. Nós temos proteção constitucional para isso também. O Estado é o único detentor do poder, só que mesmo sendo o único detentor do poder, quem regulamenta o Estado é a Constituição, e a Constituição, para evitar deturpações desse poder, divide em 3. Isso significa que não pode ter mais poderes? Gente, isso aqui é importante, tá? É muito comum você receber informações desconexas, muitas vezes. Ouvir dizer que existe um 4º poder no Brasil, que seria o Ministério Público, ou existir que a imprensa é um 4º poder.
preste atenção, os concursos públicos eles te pedem conhecimento técnico, e é isso que os nossos professores aqui do curso dão para vocês, conhecimento técnico para vocês acertar a questão. No Brasil, mediante a ideia relacionada à Constituição, nós só temos três poderes, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, independentes e harmônicos entre si, cada um deles com funções específicas contidas na Constituição, que a gente chama de função típica. Função típica é aquilo que somente, em regra, somente um dos poderes faz. O que é jurisdição? É resolver o conflito de interesse, certo? Quem que está eventualmente aí com dúvidas sobre o que é jurisdição é resolver o conflito de interesse. Professor, o que é conflito de interesse? Porque piorou. Gente, resolver o conflito de interesse é resolver as brigas que os particulares têm entre si, os litígios entre os particulares e o Estado. É isso que é conflito de interesse. Quando o meu amigo Wallace aqui quer sair e eventualmente o vizinho dele coloca o carro na garagem dele, ele eventualmente tem um conflito com seu vizinho, um conflito entre particulares, que vai ser resolvido no judiciário, porque ninguém pode barrar seu acesso à passagem da sua casa, certo? Então você sabe o que é conflito de interesse e sabe que quando você tem um conflito entre particulares ou o particular com o Estado, você resolve isso através da jurisdição, certo? Jurisdição, que é função estatal. A legislação, normatização, mais tranquila do Congresso Nacional, você sabe que as leis são feitas pelo Congresso Nacional, por exemplo, a modificação da Previdência Social foi feita pelo Congresso Nacional. Controle, né? TCE e TCU, né? TCE e TCU são as situações, eventualmente, os órgãos ali auxiliares do Poder Legislativo, TCE do Legislativo Estadual, TCU do Legislativo Federal, do Congresso Nacional, que faz o controle ali das despesas dos órgãos públicos, eventualmente ali auxiliando o Congresso Nacional na sua função típica. E se lembra, o Legislativo sempre tem duas funções, controle e normatizar. Não esquece isso, pelo amor de Deus. E o Executivo vem para administrar, beleza? Isso é separação dos poderes. E aí vem a ideia que eu quero falar com vocês, aprofundando a matéria. O básico foi dado aqui, artigo 2º mencionando. Você tem que ter em mente o seguinte, o Montesquieu, quando ele desenvolveu essa ideia no século XVIII, tá? Ele desenvolveu a ideia relacionada a três poderes, que é o que o Brasil aplica. Falei, a separação dos poderes no Brasil segue a doutrina do Montesquieu, um francês que fez isso lá na Inglaterra e desenvolveu a ideia de separação dos poderes em três poderes. Já teve dois, tá? Algumas pessoas entendem que o judiciário não era poder, mas se lembra, hoje no Brasil o judiciário é poder junto com o legislativo e o executivo. Mas, gente, você tem que entender o seguinte, a Constituição é uma escolha, certo? Quem escolhe a forma como vai regulamentar o Estado é a Constituição. E a Constituição é uma escolha de algumas pessoas, certo? Aqui no Brasil a gente teve uma Assembleia Nacional Constituinte. Foi a organização de pessoas representando o povo para dizer que nós escolhemos ter a Constituição que nós temos. Beleza? Nós escolhemos ter uma separação de poderes entre três, mas o pessoal da Bolívia, aqui próximo de nós, né, nossa fronteira com o nosso estado, tem uma separação de poderes de 5, e tá tudo certo, gente. Por quê? Porque eles escolheram assim, ser assim, tá? E nós escolhemos ser 3. É possível ter 2? É possível ter um? Não, aí não é constitucionalismo, porque só um poder é concentração. E concentração de poder não combina com o quê? Com constitucionalismo. Combina com constitucionalismo a ideia da descontração, certo? Então, é possível ter 2, é possível ter 3, como é o caso do Brasil, é possível ter 4, e como no caso da nossa querida Bolívia aqui próximo, 5, tudo certo, com a Bolívia. Beleza? Tudo certo? Vamos passar aqui, é a primeira vez que dentro de uma perspectiva aqui que eu caminho no slide com vocês, o slide já foi explicado, agora a gente vai estudar as concepções da Constituição, tá? Concepções da Constituição. E, gente, isso aqui é importante? Tá? Concepções da Constituição. Por quê? Nos concursos públicos, essas questões vêm perguntando sobre o conceito, tá? É muito comum você perguntar assim, o conceito. O que é a Constituição, tá? E eu vou dizer para vocês, gente,
é muito difícil estabelecer um conceito fechadinho do que tudo que a Constituição representa. Eu venho dando para vocês aqui características, questões e primordiais para se configurar um Estado constitucional, como graças a Deus o Brasil é, certo? Mas durante um grande tempo de desenvolvimento do constitucionalismo, se desenvolveu a ideia relacionada ao que a Constituição representa. Tá? Quando perguntarem para você, então, sobre as ideias relacionadas à concepção da Constituição, entende que isso quer dizer assim, o que a Constituição representa para o Estado. Tá? E aí veio a ideia aqui de 4 pessoas, né? 4 pessoas no decorrer do estudo do Estado, do desenvolvimento do constitucionalismo, eles representaram deram grandes contribuições para o significado do que significa a Constituição, beleza? E você tem que ter em mente o seguinte, que a Constituição ela pode aglutinar todos esses conceitos, eventualmente aqui, e é isso que eu vou explicar para vocês agora, nesse bloco, nessa reta final desse bloco aqui que a gente está se trabalhando. Olha lá, gente, a primeira concepção que se desenvolveu é aqui, ó, é a sociológica, tá? Sociológica, que é de um francês denominado Ferdinand Lassalle, tá? Ferdinand Lassalle. Por quê, gente? O que o Ferdinand Lassalle trabalha? Você lembra daquelas situações que eu comentei com vocês de que o país tem uma Constituição, mas ele não é constitucionalista? Que o país tem uma Constituição, mas não respeita a sua Constituição? Isso não reflete o constitucionalismo, ok? O constitucionalismo é Constituição regulamentando a vida da sociedade, regulamentando o Estado. O Ferdinand Lassalle diz o seguinte, criticando as constituições que não regulamentam nada, ele diz assim, olha, as constituições não podem ser uma mera folha de papel. Tá? Esses slides são feitos com as expressões que mais surgem nas provas para vocês. E o que significa ser a Constituição? Não pode ser, né? A Constituição não pode ser uma folha de papel. Não pode ser uma folha de papel que simplesmente está escrita, mas não é observada. A Constituição tem que ter efetividade. E aí o Lassalle, nas suas palavras, diz o seguinte, para que se a Constituição tenha aplicabilidade, para que a Constituição regulamente a vida, para que a Constituição cumpra com seus objetivos institucionais, ela tem que refletir os fatores reais do poder. Tá? Essa expressão também surge em prova, está bem aqui, ó, fatores reais do poder. O que é a ideia relacionada aos fatores reais do poder? É que a Constituição ela tem que representar aquelas partes da sociedade que detêm o poder e controlam eventualmente a situação. Tá? Não pode deixar de incluir dentro dessas perspectivas das constituições as pessoas que detêm o poder, porque o poder eventualmente conduz ao Estado a outros caminhos. E se essas pessoas não se encontram representadas na Constituição, você não consegue ter efetividade na Constituição. Por exemplo, a Constituição Federal, ela no artigo 170, regulamenta as empresas. Tá? É muito comum a gente só se lembrar do artigo 6º e 7º da Constituição, que fala dos direitos sociais e dos direitos dos trabalhadores, como eu já falei para vocês. Tem no artigo 8º que fala sobre os sindicatos. Mas as empresas também estão dentro de uma perspectiva constitucional. Tá? O artigo 170. E a empresa tem proteção constitucional, porque por exemplo, o Estado não pode imiscuir-se nela, não pode interferir. Imiscuir é interferir no funcionamento da empresa, porque existe o princípio da livre iniciativa e livre concorrência. Tá aí outro princípio bastante famoso contido no artigo 170 da Constituição, certo? Porque as empresas têm poderes? Tem poderes econômicos, não políticos, poderes econômicos. Os poderes econômicos interferem na política? Interferem. Então a Constituição tem que refletir uma parcela desse poder também nela, para que a Constituição não seja uma mera folha de papel. É isso que se refere ao Lassalle, tá? Ao Lassalle, e se lembra disso. Depois, e particularmente, a mais importante de todas, a concepção jurídica. Essa aqui a gente já comentou por vocês porque é a mais importante, decorre principalmente da ideia da supremacia da Constituição. A concepção jurídica da Constituição foi desenvolvida pelo Hans Kelsen.
tá? E isso é importante, porque, gente, é a partir daqui que a gente diz que sai a teoria da normatização da Constituição. A Constituição sendo uma fonte normativa, uma norma jurídica, como a gente comentou no outro bloco. É o Kelsen que diz o seguinte, olha, as constituições não são meras proposições políticas, as proposições políticas elas existem na Constituição, mas são regras, a Constituição tem que ter aplicabilidade, tem que ser observada, a Constituição tem que seguir, tem que pautar a conduta da sociedade. Se não houver lei, aplica a Constituição para regulamentar as relações humanas. Beleza? Essa é a ideia. E aí vem a ideia de jurídico positivo, que a gente já explicou na nossa pirâmide. A supremacia da Constituição, ela reflete a obra do Kelsen. Tá? O Kelsen é um dos, que estruturou o sistema de ordenamento jurídico com a Constituição refletindo, interferindo em todas as áreas do direito. E você tem que ter em mente, a Constituição é norma jurídica, reflete, regulamenta a nossa vida, beleza? E aí a gente vai aqui para as outras concepções que normalmente aparecem, tá? Nas nossas provas. O Kelsen, tá? O Kelsen sempre é cobrado juntamente com o Carl Schmitt, tá? Carl Schmitt. A concepção do Carl Schmitt diz que as constituições, olha lá, é uma decisão política fundamental. E por que o Carl Schmitt diz isso? Porque ele diz que é a organização do Estado. Organização do Estado se baseia numa decisão política fundamental. Você lembra quando eu comentei com vocês que é a Constituição que fundamenta a criação de um novo Estado? Isso é reflexo e influência desta concepção política da Constituição. E eu comentei com vocês antes da gente iniciar aqui o início desse bloco, de concepções da Constituição. Essas concepções elas se encontram contidas na Constituição de 88. A Constituição de 88 é a decisão política fundamental do Estado. Só que nós não seguimos a teoria do Carl Schmitt com preponderância. Nós seguimos a teoria do Kelsen. E aonde que elas se diferem? Quem guarda a Constituição? Tá? É comum comentar que o guardião da Constituição, na teoria da política fundamental do Estado, seria o Poder Executivo. Tá? E no Kelsen, quem é? É o Poder Judiciário. E quem guarda a Constituição? Eu já falei para vocês, o artigo 92 da Constituição fala que o guardião da Constituição é o Supremo Tribunal Federal. Então, a gente está dentro de uma concepção com preponderância da concepção jurídica, com preponderância da concepção jurídica. Beleza? E, por fim, gente, tá? Por fim, existe essa aqui, tá? Essa aqui, ela é bastante importante por uma ideia relacionada a isso aqui, ó. Normas de eficácia programática, tá? Esse negócio de classificação de normas programáticas, classificação de normas constitucionais, vai ser objeto de estudo de algum módulo nosso aqui, bem recente. Bem daqui a pouco nós já iremos começar a trabalhar essas normas, essas classificações de normas constitucionais, tá? Mas a gente vai iniciar daqui a pouquinho sobre essa classificação. O que eu quero que vocês entendam é primeiro a concepção dirigente da Constituição. Gente, você lembra quando eu comentei com vocês que um dos elementos do Estado era impor uma finalidade estatal? Era impor uma finalidade ao Estado? Pois é. Para que o Estado tenha uma finalidade, é necessário ter um caminho, certo? Porque o que acontece? A Constituição ela foi promulgada em 88, e de 88 para atualmente, onde nós estamos, já tivemos diversos presidentes com concepções ideológicas distintas, inclusive. E a Constituição permanece a mesma. E o caminho para se alcançar a finalidade, que é o bem comum dos cidadãos, dos indivíduos, se encontram na Constituição e se encontram em normas programáticas. O que é normas programáticas? São normas que impõem um caminho para o Estado prosseguir para encontrar o bem comum e preservar a dignidade da pessoa humana. E quem desenvolveu isso? Foi o português Canotilho. É muito comum aparecer só o sobrenome dele, mas o nome dele é Joaquim José Gomes Canotilho. É J.G. Canotilho. Tá? É um constitucionalista
português, desses todos que nós falamos, é o único que está vivo ainda lá em Portugal, certo? Ele dá aula, é professor e trabalha sobre as ideias de constituição dirigente. O que é constituição dirigente? Olha lá, plano estatal. Cria-se um plano para o Estado prosseguir e caminhar para alcançar as suas finalidades. Essa é a ideia de normas programáticas. Isso é importante no Brasil? Demais, demais. Por quê? Porque, em que pese o Canutilho tenha algumas certas modificações sobre as normas, a Constituição dirigente, a Constituição de 88 tem inúmeras normas programáticas que impõem um programa de criação, principalmente na educação e da saúde, para que exista essa concretização desses direitos fundamentais. Tá certo?